observado o que o homem tem pregado não é o que as Escrituras têm ensinado. O apóstolo Paulo deixou avisado: se alguém trouxer outro evangelho, é para nós deixar de lado. Hoje em dia, pela ganância do homem, tudo que vê, ele consome. Não importa se está enganando ou se está fraudando. O seu prazer é explorar. Ninguém fica sabendo o que está ensinando. E não importa se está mentindo, não importa se a alma vai condenar. Eu tenho observado o que o homem tem pregado não é o que as Escrituras têm ensinado. O apóstolo Paulo deixou avisado: se alguém mostrar outro evangelho, é para nós deixar de lado. O próprio Jesus disse que o homem erra por não conhecer, para não ser enganado. Precisa ser observado tudo que a gente lê, porque os anticristos e os falsos profetas querem enganar você. E eu tenho observado o que o homem tem pregado não é o que as Escrituras têm ensinado. O apóstolo Paulo deixou avisado: se alguém mostra outro evangelho, e é para nós deixar de lado. Aleluia, bendito seja
seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te adorar neste momento, te suplicar para realizar mais esse trabalho nesta manhã, onde vamos falar de alguma coisa bem complexa, porque vamos trazer um assunto nesta manhã e precisa, o título que nós trouxemos desta mensagem, Sacudidela nos crentes. Sacudida nos crentes. Aí nós começamos fazendo algumas perguntas. Os crentes precisam ser evangelizados? Jesus é mentiroso? Os pré-tribulacionistas estão certos? As doutrinas dos apóstolos são... As doutrinas do apóstolo Paulo são heresias? E a quinta pergunta para darmos início a esta palestra é: o livro do Apocalipse é apócrifo? Então, em cima dessas cinco perguntas, nós vamos formalizar uma meditação e por que não, seria mesmo até um debate. Então vamos já entrar logo na palavra, o que é na primeira pergunta: os crentes precisam ser evangelizados? Então nós vamos estar abrindo o Evangelho de Mateus, capítulo 22, o verso 29, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, em cima do que o próprio Senhor Jesus relata aqui, deixa neste capítulo 22 de Mateus. Também está em Marcos, está em Lucas, mas nós separamos Mateus 22, versículo 29, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por que ele deu esta resposta? Chegou ali um determinado grupo de supostos religiosos da época, mas não passavam de tradicionais, que eram alguns seguidores do farisaísmo, ali baseava alguma coisa na lei, mas era semelhante ao que nós presenciamos hoje. Alguém usa as Escrituras e muitas das vezes até nega elas, mas estão usando as Escrituras para enganar alguém, e traz ali tantas coisas que nos deixa muitas das vezes até confuso quando nós não apelamos pelo socorro do Espírito Santo. Mas quando nós alcançamos este socorro do Espírito Santo, tudo abre um grande horizonte nas nossas mentes, nos nossos conhecimentos, na maneira que passamos a entender. Então, eles perguntaram ali a respeito de algo da lei, que se, por exemplo, o marido de uma certa mulher morresse sem deixar herdeiros, aí casava com o segundo, terceiro, quarto, e nenhum deles tinha deixado herdeiro, e quando morresse, que chegasse o céu, de quem seria a mulher? E o próprio Jesus, ele dá esta explicação: olha, errais por não conhecer. Então, sim,
baseado neste tema, nós vemos que os crentes, entre parentes, no modo geral, precisa ser evangelizados, porque quando passar a conhecer o que as Escrituras têm de esclarecimento para nós, ele não vai ser enganado. Então, tem alguns meios para que nós possamos estar nos livrando desses tais tipos que existem até os dias de hoje. Nós não vamos ser enganados espiritualmente, não vamos ser enganados socialmente e vamos seguir uma caminhada dirigida pelo próprio Espírito Santo e as Escrituras Sagradas que Deus nos deixou para o nosso guia rex nesta caminhada terrena, até chegar aquele maravilhoso dia. Aí vamos agora para a segunda pergunta. Jesus mentiu? A pergunta que... Porque se alguém está trocando aquilo que ele ensinou, nas suas próprias ações ele está dizendo que... chamando Jesus de mentiroso, assim como os fariseus, os judeus fizeram. Ainda vamos continuar Mateus 22, versículo 16, que diz o seguinte: e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus, seguindo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Olha, este verso 16, ele esclarece tudo, que aqueles próprios indivíduos que chamava Jesus de mentiroso, filho de Belzebu e tantas outras coisas, eles mesmos reconhecem que Jesus era verdadeiro. Ou não, ele não era verdadeiro, ele é verdadeiro. E quando eles reconhecem isso, tira esta pregação estranha que estamos ouvindo nos últimos dias, desmentindo a palavra de Deus, que não é assim, que a palavra não tem mais valor, já é algo que está ultrapassado, e nós sabemos que a palavra de Deus ela nunca vai se ultrapassar, ela é para sempre, a palavra de Deus ela é eterna. E o próprio Jesus, ele veio trazendo estes ensinamentos. Vamos voltar mais uma vez ao verso 16. E enviaram-lhe os seus discípulos. Quem? Os fariseus, os príncipes, os líderes de Israel. Com os herodianos. Por que herodianos? Porque Herodes, ele se considerava como um deus, e alguém venerava ele como tal. Então formaram uma seita, porque religião não que eram os seguidores de Herodes, dizendo: mestre, reconheceram ele como mestre, porque é aquele que... Mestre é quem? É aquele que ensina, é aquele que tem autoridade. Bem sabemos que és verdadeiro. Então aqui é claramente o reconhecimento dos próprios judeus que Jesus ele era a própria verdade. E ensina o caminho de Deus. É o que as Escrituras Sagradas fazem, que é a palavra do próprio Deus para nossos dias. Ensina o caminho de Deus, seguindo a verdade. E ninguém se te dá, porque não olhas
a aparência dos homens. Então, aqui, além de tudo, de eles reconhecer que Jesus era verdadeiro, eles ainda vê o verdadeiro jeito de uma igreja se posicionar. Ali onde não tem acepção de pessoas, são todos considerados, não tem aparência social para ser colocado mais do que a ninguém. Então vamos para a terceira pergunta, que diz o seguinte: os pré-tribulacionistas estão certos? Então a própria palavra vai responder. Então nós vamos estar abrindo Mateus 24. Mateus 24, o versículo 3, diz o seguinte. Vamos estar lendo do 3 até o versículo 5, que diz o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando são essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, eu creio que estes 3 versículos já nos dá um início de entendimento da terceira pergunta que nós fizemos, se os pré-tribulacionistas estão certos. Porque hoje, por que nós trouxemos este assunto com um pouquinho mais de profundidade? Tem muitas outras coisas também para que nós possamos meditar. O próprio ensinamento do apóstolo Paulo, o Apocalipse e outros textos mais, os profetas. Por exemplo, o próprio profeta Daniel, ele fala muito a respeito disto. E hoje existe aí alguns grupos que estão colocando data, hora, minuto, segundo e tudo que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Homens que não conhecem nem as escrituras direito, lá enquadrada no início desta conversa, eles estão dando ali data, minuto, hora, segundo que a igreja vai ser arrebatada, sendo que o próprio Jesus, ele disse que não sabia. E nós vamos encontrar isso aqui neste mesmo capítulo 24. Então, dando início a isso, Mateus 24, do 3 ao versículo 5, diz o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus ali, ele traz ali uma série bem numerosa de sinais, que são pai contra filho, nação contra nação, enfermidades em vários lugares, e o amor esfriando, e que nós estamos presenciando tudo isto hoje. E o verso 4, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos. O que é esse acautelai-vos? Para vigiarmos, não acreditar em tudo que estamos ouvindo, em vários tipos de ensinamentos, vários tipos de doutrinas
que faz até uma salada mista na mente das pessoas que não tiveram o privilégio de ter um alcance mais elevado. Mas eu quero avisar que está ao alcance de todo, o próprio Espírito Santo, ele está pronto para atender a todos que o suplicam. Ninguém vos engane. Então, o próprio Jesus ele chama a atenção disto, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, e ainda dando sequência neste mesmo assunto, nesta mesma pergunta, vamos para o verso 11, que diz o seguinte, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quer dizer, ele repete no mesmo capítulo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, esses dois versículos, eles nos dão mais um alcance um pouquinho mais elevado, porque além de vermos aí vários falsos profetas, o qual o apóstolo Paulo falou que quando visse alguns trazendo um outro evangelho, até ele mesmo se fosse, ou um anjo que descesse do céu trazendo outro evangelho, não era para acreditar. Ele está confirmando veementemente aquilo que Jesus ensinou ali à sua igreja, o seu discípulo ali, quando vai em particular, é tipo da igreja que está separada, que está entendendo, que está esperando a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Então haverá muitos falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? São aqueles que estão, muitas das vezes, enrolando a língua em determinados cultos, ali falando coisas que ninguém entende, só traz confusão. O próprio apóstolo Paulo falou que quando acontecesse isto, que não tivesse quem interpretasse, era para calar a boca a todo mundo. E está bem claro neste aqui. E o verso 11 fala que multiplica a iniquidade. Então nós estamos vendo isto, e com isto o amor de muitos estão esfriando, porque estão perdendo a fé. Está se cumprindo o objetivo do anticristo para parar de acreditar nessa graça redentora que o próprio Jesus veio trazer. Isso é uma artimanha do adversário, usando esses filhotinhos dele para poder estar trazendo aí. O que é falso profeta? O que ele faz? Ele fala mentira, ele fala alguma coisa que não é verdadeiro. E o verso... E estão conseguindo enganar alguns. E o verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós estamos vendo isto, adultério em todos os sentidos acontecendo nos lugares que se apresenta como igreja. E eu tenho chegado a um denominador que denominação não é igreja, a igreja é aqueles que estão de um coração sincero ali no meio naquele meio, daquela congregação, que é a igreja separada, e vai chegar um ponto que esses vão entender a verdade, vai sair do meio desta bagunça que o próprio Jesus ele mandou sair. E no verso 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, perseverar de que maneira? Ali, aturando as mentiras dos falsos profetas, dos anticristos? Não, perseverar nos ensinamentos que o próprio Jesus trouxe para a sua igreja, que foi comprada e remida através daquele sacrifício no Calvário. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Então este verso 14, ele é necessário. Tem uma outra parte que o próprio Jesus falou que o evangelho tinha que ser pregado a tempo e fora de tempo.
e eu sempre falei que este evangelho que era pregado fora de tempo era com o nosso testemunho. Não deixa de ser. Mas também aqueles que são falsos, alguma coisa, eles são iguaizinhos os fariseus, alguma coisa de verdadeiro sai da boca deles, mas não é para acreditar em tudo. Então, por isso, Deus até permite que esses anticristos, esses falsos profetas, essas mulinhas de Balaão andam pregando e profetizando por aí. E 23. Então, os pré-tribulacionistas não tem como a gente acreditar plenamente neles, porque eles ferem a palavra das Escrituras. Eles dizem que a Escritura está vencida, não tem mais validade. Aí, para poder enganar o povo, eles trazem umas supostas revelações, umas supostas profecias no meio do povo. E aquilo confunde. Eu mesmo teve uma vez, eu já contei aqui em algumas palestras, que estávamos participando de um culto e ali tinha uma irmã falando em língua, até já é falecida esta irmã. E ali o próprio pastor daquela congregação estava entregando uma palavra, dando a interpretação daquelas línguas que aquela falecida irmã estava falando. E quando eu olho para os dois de olhos abertos, entre os dois tinha um ser muito estranho, tinha chifre e tudo, e com aquele ar de deboche entre os dois, e no final daquela manifestação, aquele pastor, coitado dele, pediu glorificação da igreja. A mesma situação que o diabo fez com o próprio Jesus, pedindo a ele para prostrar e adorar ele, que ele fazia, dava riqueza, tantas coisas. Então, e depois eu chamo aquele irmão e falo com ele para ter cuidado. Ele ficou até aborrecido comigo por algum tempo. E depois nós ouvimos coisas horríveis acontecendo entre aquele casal. Por exemplo, aquele próprio pastor, a própria filha dele, disse que o pai dela dormia no quarto, mas ele dormia no chão e a mãe dormia com ela em cima da cama. E aquela irmã que foi usada naquelas línguas, ela se separou do marido. Eu não vou afirmar que é verdade, mas foi apenas uma notícia que eu soube, que aquela irmã, ela foi morar com outra mulher, e nova ainda, de 40 e poucos anos, acabou vindo ao falecimento. Então são coisas que nós precisamos ter muito cuidado, porque é algo bem difícil. E ainda vamos para o verso 23. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe des crédito. E o 24. Vou ler do 23 ao 24. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserdes, eis que está no deserto, não saia,
eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, por que o próprio Jesus avisa isto? Isso que nós estamos falando, tudo isto acerca desses pré-tribulacionistas que estão aí afirmando que as escrituras não têm mais sentido, que a igreja vai ser arrebatada em certo tempo. E para encerrarmos este assunto, nós vamos estar abrindo o Apocalipse, capítulo 13, verso 16, porque é um que desmente totalmente esta ideia dos pré-tribulacionistas. Apocalipse 13, verso 16, está escrito o seguinte, 13, verso 16. E faz, que eles dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, eu também queria que não, mas pelo o que a Escritura nos informa, a gente não pode acreditar na pregação desses pré-tribulacionistas que dizem assim, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então agora vamos abrir bem claramente. Então não vai faltar classe social que vai ser atacada pela besta, que está falando da besta, está falando de dentro da grande tribulação mesmo. Então aqui, ó, e todos, pequenos e grandes, quer dizer, não vai ter separação de pessoas. Ricos e pobres, não vai ser separado classe social para que a besta venha atacar. Livres e servos, aqui nesse livres e servos, eu quero fazer uma pergunta, quem são esses livres e quem são os servos? Porque nós entendemos durante esta caminhada que nós estamos, que livres é a igreja gentílica, servos, o povo de Israel que vai ser salvo. Então está mostrando, eles têm separado, não, porque a grande tribulação é só para os judeus. E aqui neste versículo 16, mostra diferente. Livres, que eu entendo como seja a igreja gentílica, e servos. Por que servos? Porque Israel estão ali ainda com a lei impregnada no coração, e nós hoje estamos libertos de várias inquisições, que o próprio Jesus, por exemplo, ele veio, falou sobre, nos ensinou acerca do sábado e sobre alimentos e outras coisas mais. Então nós colocamos esta pergunta, inclusive para os pré-tribulacionistas. Quem é esses livres que está aqui? Lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, que é exatamente o sinal da besta que vai acontecer dentro da grande tribulação. Então esta é a pergunta que nós fazemos, e para meditarmos, aqui nós vamos estar divulgando esta mensagem, e para todos que tiverem posse desta conversa, desta palestra, desta meditação em textos bíblicos que vem nos ensinando muita coisa, para cada um meditar. E vamos estar encerrando, glorificando o nome do Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti pelo grande privilégio de estarmos, Senhor, de posse da Tua palavra, e esclarecimentos tão maravilhosos têm nos estendido
e nós só queremos te adorar e levar, Senhor, através do teu Santo Espírito, aos ouvidos daqueles que verdadeiramente estão necessitados de um esclarecimento. Nós nos entregamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.